E aí, gente, como vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre os livros que eu li em setembro. Mês 9, nós estamos em outubro. Ai, meu Deus. A gente tá em... Beleza, a gente tá em outubro, então eu vou falar sobre os livros lidos em setembro, que foram apenas 2. Então, para não deixar vocês tristinhos com a quantidade pífia de livros, eu vou falar também sobre os livros que eu estou lendo, que são muitos. Eu li, como eu já disse no vídeo anterior, eu estou lendo bem menos agora porque eu estou fazendo uma nova faculdade, né? Estou fazendo um novo curso de graduação, então isso pega todo o meu tempo disponível praticamente. Então esses livros que eu estou lendo recentemente estão sendo lidos ali nos horáriozinhos que eu posso encaixar enquanto eu estou esperando a aula, ou então sei lá, ou então de manhã antes de começar o trabalho, ou então quando eu chego da faculdade. É assim que eu estou dando conta das minhas leituras necessárias do dia a dia. Vocês sabem que eu leio todos os dias. E eu vou falar aqui sobre o que eu estou lendo, então, que são várias coisas, né? Esse é o problema de eu não terminar nada. Se eu não tomar cuidado, em outubro eu também não termino nada. Mas então deixa eu dizer aí pra vocês o que tá rolando aqui. E começando pelos 2 livros que eu li, né, em setembro, que foi o Como Me Tornei Estúpido, do Martin Page. Eu já comentei sobre este livro naquele vídeo sobre livros que deveriam ser mais conhecidos. Esse livro aqui é recomendadíssimo, gente. Ele vai falar sobre esse rapaz, o Antoine, que ele tem um grande desejo de ingressar na sociedade, de ser parte da sociedade. Ele é extremamente erudito, ele entende muito das coisas, ele tem um grande conhecimento, um vasto conhecimento, e ele sente que ele não consegue se integrar por conta desse conhecimento. Então, devido à sua tristeza muito grande por não fazer parte desse mundo social, ele vai aí tentar essa via de ser estúpido, né? Então ele vai primeiro fazer alguns experimentos, ele vai tentar essa via de se integrar à sociedade, primeiro pelo alcoolismo, mas ele vai descobrir que ele é alérgico ao álcool, portanto esta via está inviabilizada para ele. Então ele vai simplesmente desistir aí de ser inteligente. E aqui tem alfinetadas maravilhosas na nossa sociedade atual, e eu espero que vocês leiam. Ele é minúsculo. Se vocês encontrarem em sebos, não percam a oportunidade, peguem esse livro que vai valer a pena. É muito, muito bom. Né? Não sei, talvez eu não vou nem prometer. Nada de promessas nesse canal. Não vou prometer fazer vídeo porque, fala sério, né? Minhas promessas são praticamente uma piada neste mundo do Booktube. Daí eu li um presente, gente. Eu adorei esse presente. Eu ganhei um presente da Cícera. Pra vocês que não conhecem a Cícera, ela tem um Instagram literário muito legal chamado Mãe com Livros. Eu vou deixar aí pra vocês no box de informações. E a Cícera, ela é a grande responsável por me fazer desencavar livros da minha estante. Livros que eu tenho muita vontade de ler e por algum motivo eu vou deixando eles pra lá, porque eu fico metida nas minhas inúmeras releituras de várias coisas, e eu vou deixando pra lá. Só que agora a Cícera está me botando na linha, então a gente anda lendo muitas coisas que eu gostaria de ler. E a começar por este livro que eu ganhei dela, que é o Água Viva, de Dona Clarice Lispector. Eu já comentei aqui em algum momento da minha vida que Clarice Lispector e eu não nos damos bem. E isso, eu vou manter essa minha impressão. Eu adorei a experiência de leitura, porque eu passei muita raiva. Eu gosto de livros que me dão raiva, esse aqui foi um deles. Assim, eu não entendo Clarice Lispector, assim como eu não entendo pintura contemporânea, sabe? Tipo Jackson Pollock. Inclusive eu fiz um vídeo, eu fiz um texto sobre este livro e comparando autoras, não comparando autoras, comparando minhas experiências de leituras com essas autoras. Então, como vocês vão ver, eu também reli Virginia Woolf, que é uma das minhas autoras favoritas, e elas por algum motivo aí, quer dizer, por motivos até que são bem inteligíveis, elas são colocadas sempre em comparação, o que eu acho um tanto quanto, assim, não faz muito sentido, se você for pensar bem.
E só que daí eu pensei, bom, vou comparar então experiências de leitura. Então vou deixar o texto aí pra vocês, que eu tô tentando ressuscitar o meu blog totalmente furado, mas eu vou deixar aí pra vocês o link no box de informações pra vocês verem lá sobre o que eu achei desse livro, porque eu não sei falar sobre esse livro. Eu já comentei com a Cícera enquanto a gente estava lendo, eu estava comentando, nossas conversas no WhatsApp é uma loucura, né? Porque a gente vai lendo e comentando. Atualmente a gente está lendo a Inquilina de Wildfell Hall, que não está aqui, tá na casa dos meus pais, e então não vou mostrar pra vocês, porque é um dos que eu estou lendo atualmente, estou amando aquele livro. Mas enfim, parênteses fechado. Esse livro aqui, gente, ele foi visceral. Como qualquer livro de Clarice Lispector, qualquer romance. Então, assim, Clarice ainda não me seduziu, tá? Mas eu gostei muito da experiência de leitura porque eu realmente passei raiva. Eu gosto de leituras que me despertam coisas, eu anotei um monte aqui. E daí vocês leiam lá o texto pra vocês verem se eu consegui me fazer entender. Eu não sei se eu consegui, mas, né, vai saber. Eu acho que eu consigo falar melhor de Clarice escrevendo do que falando, porque, gente, sem condições essa mulher. Então, e agora, né, como eu já falei pra vocês, foram os 2 únicos livros que eu li em sua totalidade no mês de setembro, mas eu estou lendo muitas coisas, eu estou fazendo várias releituras e eu vou mostrar aqui algumas releituras, porque como faz muito tempo que eu não leio esses livros, eu nunca falei deles aqui no canal. Eu vou falar primeiro sobre as leituras, né, e depois eu falo sobre as releituras. Beleza, a primeira leitura já está se arrastando desde janeiro, desde quando eu comprei este livro, porque ele chegou aqui e foi uma festa só. Na verdade, desde outubro, gente, faz um ano, desde outubro de 2021 que eu estou lendo este livro. E assim, não é porque ele é chato, não é porque ele é desinteressante, nem nada disso que eu fui deixando ele, mas é porque eu tenho muitas coisas pra ler, e como esse livro, ele é mais teórico, ele vai falar sobre... Gente, eu vou mostrar o livro primeiro, né? O aparecimento do livro do Lucien Febvre e do Henri Jean Martin. Ai, gente, meu francês, né? Então, esse livro aqui é um livro escrito por historiadores, né? O Lucien Febvre, ele é um grandão da historiografia, e o Henri Jean é um apóstolo, um discípulo, qual é o nome desses caras? Ele é ele é um orientando, era um orientando do Lucien Febvre, e o que eu achei mais legal é que o nome do Lucien tá aqui porque, eu tô falando do Lucien, não é porque eu sou muito íntima dele, não, é porque Febvre dá um nervoso falar esse nome, né? Mas assim, ele tinha um monte, né? Assim como eu imagino vários professores da graduação e de universidade, né? Porque alguns desses professores inclusive comentam isso, que eles têm interesses em múltiplas áreas, eles têm muita vontade de pesquisar sobre muitas coisas. Imagino eu, sendo professor universitário, seria essa pessoa, que tem vontade, que se interessa por inúmeras áreas. Mas somos todos humanos, não temos tempo para nada, então esses professores vão delegando temas para os seus orientandos, e é o que acontece aqui com o Henri Jean Martin. Lucien Febvre pega e vai falar para ele, né, vai doar esse tema aqui para ele, logo o nome dele aí é totalmente simbólico. Então o Henri Jean Martin vai aqui falar sobre o aparecimento do livro, e aparecimento do livro mesmo. Gente, isso aqui é uma delícia de um livro maravilhoso. Eu vou terminar ele esse ano ainda, eu vou terminar. Porque, assim, sabe? Eu não sei porque eu fico pegando o livro e não pego esse daqui logo pra terminar. Isso aqui é uma delícia. E aqui vai falar desde o começo, desde as fábricas de papel, como essas fábricas de papel eram colocadas em determinadas cidades, porque tinha que ter uma proximidade com rios, e como que era feito esse papel, quantas pobres vacas tinham que ser mortas para que o papel fosse feito. E, gente, que legal que é isso aqui. Sabe quando você pega um livro de mais de 500 páginas, como é o caso desse, e se você fica sabendo que naquela época, tipo, muitos bichos tinham que morrer pra você ter um livrinho de 20 páginas, de 20 folhas, sabe? Isso coloca tudo em perspectiva. Vai falar aqui sobre a prensa, obviamente, né, do Gutenberg, vai falar sobre várias cidades na Europa, sobre as inspirações do papel no Oriente, os primeiros desenvolvedores
aqueles caracteres móveis. Ai, nossa, eu tô gostando demais. E esses aqui é o meu caderninho de anotações, não sei se vocês estão vendo. Tem um caderninho aqui que eu tô anotando igual uma louca. Então, eu vou trazer vídeo sobre esse livro porque ele é muito legal. E eu nunca ouvi ninguém falando sobre ele, então eu com certeza vou trazer. Eu estou lendo 2 diários de 2 musas. A primeira musa é a minha musa suprema, que é Virginia Woolf. Estou lendo o diário dela, que é o diário número 1, que é de 1915 a 1918. Gente, ai, que delícia que é isso aqui. Isso aqui vai muito rápido, eu já teria terminado há anos se, né, eu tivesse tempo, mas assim, se eu pudesse me dedicar somente a ele. Porque esse aqui é muito gostoso, a Virginia Woolf era muito sagaz, muito inteligente, obviamente, e muito engraçada. Ela faz umas observações tão ferinas sobre os amigos dela. Tem aqui algumas observações sobre a Catherine Mansfield, que também era uma escritora, que, gente do céu, muito boas. E também faz a gente olhar com outros olhos para algumas personalidades desta época, né? Mas aqui vai pegar o período aí da Primeira Guerra, vai pegar todo o período da Primeira Guerra, e é a Virginia e o Leonard Woolf vivendo lá durante esse período, sabe? E ela começando a escrever Noite e Dia, e ai, que delícia, que saudade de Noite e Dia. O segundo diário que estou lendo é da minha outra musa, chamada Susan Sontag. Esse daqui é o diário de 1947 a 1963. Esse volume aqui está bem esgotado, mas se vocês encontrarem, não percam tempo, peguem lá, porque Susan Sontag é uma criatura magnífica. Ela desde muito jovenzinha, tipo com 16 anos, já era genial. E gente do céu, deve ser uma delícia ser genial, né? Como essas pessoas, assim. Nossa, a gente só passa vontade. Mas aqui é ela falando sobre a entrada dela na universidade, sobre seus muitos interesses. Eu estou lendo, eu costumo ler os livros dela e da Patti Smith com uma caneta e um papel na mão, né? Todos, na verdade, eu faço isso, mas essa aqui por outros motivos, porque eu compilo listas de livro que ela indica. E, gente, que gostoso. Ai, é muito bom, sabe? Ficar aí por dentro da vida dessas grandes pessoas. Tanto o diário de Susan Sontag quanto o diário da Virginia Woolf, ambas sabiam que eventualmente seus diários seriam publicados. Logo, a gente lê daquele jeito, né? A gente lê pensando, beleza, o que foi editado daqui? O que foi editado, o que os amigos e os companheiros e os filhos, no caso de Susan Sontag, porque é o filho dela que vai publicar esse diário, né, posteriormente. No caso da Virginia foi o Leonard Woolf. Então a gente se pergunta o quanto de edições teve e tá tudo certo, né? Porque raios essas pessoas iriam ter que lidar com a exposição inacreditável de suas vidas apenas porque as pessoas que deixaram diários eram muito famosas e todo mundo queria bedelhar a vida deles, né? Essas edições eu acho que são ok, são muito compreensíveis e tá certo, tudo certo, e ninguém vai morrer de curiosidade, ou vai, não sei, por causa disso, né? Por falar em Virginia Woolf, não, mas essa é uma releitura, depois eu falo depois. Olha, eu burlando minhas próprias regras do vídeo. Daí, eu tô lendo um outro livro de não ficção, que é essa delicinha aqui, A Rua do Odeon, da Adrienne Monnier. A Adrienne Monnier foi casada por muito tempo com Sylvia Beach. Que, pra quem não sabe quem foi Sylvia Beach, ela a Sylvia Beach, pra quem não sabe, foi a pessoa que criou a Shakespeare & Company, que foi essa livraria aí muito famosa, que existe até hoje, né, obviamente, tendo passado por vários donos, aberturas e reaberturas. Ela inclusive foi queimada em um determinado momento. Mas aqui vai falar esse livro aqui é o da Sylvia Beach, né, que foi casada por muito tempo com a Adrienne Monnier, que também tinha uma livraria que se chamava, eu não vou nem tentar falar o nome disso aqui em francês porque eu só vou passar vergonha, mas a livraria dela se chamava A Livraria dos Amigos dos Livros. Olha que coisa mais linda, e era na mesma rua ali da Shakespeare & Company, então vocês imaginam o fuzuê. Aqui a Adrienne Monnier vai falar sobre a experiência de ter esta livraria e como ela conheceu vários de seus ídolos escritores e artistas da época. Estou falando ali do Entre Guerras, do Entre Guerras, é isso mesmo, da década de 20 e 30, né, na Paris. E esse aqui também, aliás, fica indicadíssimo para vocês, o Shakespeare & Company, uma livraria na Paris do Entre Guerras, que é da Sylvia Beach, escrito por ela. E, gente, isso aqui é uma delícia. Tanto a Adrienne Monnier quanto a Sylvia Beach, elas tinham aqueles salões, né? Aqueles salões literários que juntavam uma galera ali
maravilhosas, dos quais a gente lê um monte de livros, como o James Joyce, não esse cara, que isso é um chato, né? Mas um chato genial, por favor, um chato genial, eu compreendo, porém, um chato, mas com carinho, tá? Não me cancele. O James Joyce era um chato com carinho. Então, tinha o chato James Joyce, tinha o Guida, que eu já li, né, recentemente, quero ler mais dele. Tinha também aquela galera lá, que na verdade era um outro salão, a da Gertrude Stein, e elas tinham meio que a Sylvia Beach tinha uma certa rixazinha com a Gertrude Stein em relação aos seus salões literários. Então, tipo, tinha uma galera que ia na Gertrude Stein, tinha outras que ia na Sylvia Beach, e aquele rolê. Ai, que delícia. Enfim, tô lendo a Adrienne Monnier, tô na metade, por motivos que vocês já sabem, não vou me repetir. Então, assim, né, pretendo ler mais, obviamente. Gente, que gostoso que é ler, né? A gente senta assim e, sabe, não importa onde, pode ser em qualquer lugar, de preferência quando estiver frio, porque no calor não é bom nem pra viver, quem dirá pra ler. Daí, vocês devem estar sabendo de um filme muito famosão que está recebendo muitas críticas negativas, e eu entendo perfeitamente essas críticas, e assim, tá? Eu vou falar do livro que eu estou lendo, que eu parei porque esse livro estava sugando a minha alma. Gente do céu, que livro horrível, um livro horrível, sabe? Sabe quando vocês estão assistindo um filme de suspense e tem aquela musiquinha de fundo que vai dando um nervoso em quem está assistindo o filme? E essa musiquinha, eventualmente, ela vai embora, porque acaba aquele momento de tensão, e daí entra uma outra trilha sonora, ou então entra o silêncio, ou qualquer coisa assim, que vai dar aquele respiro para o espectador. Beleza, esse livro que eu tô lendo, ele é como se essa musiquinha começasse desde a primeira página, da primeira linha, e ela segue até o fim. Esse livro foi dividido em 2 volumes. Ai, nossa, que misteriosa que eu tô, né? Eu tô falando de Blonde, da Joyce Carol Oates. Gente do céu, que livro é esse? Isso aqui é de um sadismo tão grande. Isso aqui é uma fanfic. Porque, primeiro, esse livro não vai contar a história real de Marilyn Monroe. Isso aqui é uma biografia romanceada. Então, ainda que a Joyce Carol Oates ela parta de alguns elementos da vida de Marilyn, isso aqui não é a realidade. Isso aqui não são apenas fatos, né? Então ela toma todas as liberdades de romancista dela para criar Blonde. E, gente, sabe? Eu não estou jogando, eu não vou fazer jamais. Eu não vou fazer jamais uma crítica moral do livro, tipo, ai, nós devemos ou não devemos ler. Mas o que eu fico pensando é, tipo, ele perpassa essa questão moral, sabe? E eu espero que vocês me entendam. Eu não estou dizendo que esse livro é muito bem escrito. Joyce Carol Oates é uma romancista de mão cheia, como vocês devem saber. Ela tem alguns outros livros e a escrita dela é muito gostosa. Ela é uma grande escritora norte-americana. E esse livro, assim, se ele fosse sobre uma personagem normal, uma personagem completamente inventada, que não a Marilyn Monroe, que inclusive está na capa, eu leria ele bem de boa, sabe? Eu consideraria ele uma história pesadíssima, tenebrosa, terrível, mas eu leria ele bem de boa. Agora eu fico pensando no sadismo que existe em perpetuar o sofrimento e aumentar esse sofrimento a um ponto que não existe um respiro nesta narrativa. Não tem um momento neste livro que você dê um suspiro de alívio. Eu falo, ai meu Deus, bom, agora não vai acontecer nenhuma desgraça com essa pobre dessa mulher, dessa adorável mulher, porque ela já sofreu, sabe? Já passou esse momento, agora é só alegria. Não existe esse momento. Isso aqui é um sofrimento literalmente do momento em que ela nasce até agora. Eu tô nos anos 50, ainda vai ter o segundo volume, porque aqui no Brasil ele foi dividido em 2 volumes por questões editoriais, né? Porque ele, nas Américas lá do Norte, ele sai em um volume só, não sei se na Europa tem também, sei lá, enfim. Ele costuma sair em um volume único. Aqui foi dividido em 2, estou no primeiro volume, e eu vou demorar muito pra terminar isso aqui, porque isso aqui é sofrimento, sabe? Eu não sei
Eu vi um vídeo recentemente do link do Quadrinhos na Sarjeta, que eu gosto bastante desse canal, eu vou deixar aí linkado aí pra vocês. E ele fala que, ele tá falando sobre que a guerra, ele tá falando sobre um quadrinho lá, e eu não lembro exatamente o contexto, mas ele tá dizendo que é a guerra da tesão. Acho que ele tá falando no contexto das discussões da guerra da Ucrânia e da Rússia, e ele tá falando nesse contexto todo, mas eu vou deixar o vídeo aí, vocês dão uma olhada lá. E ele tá falando que a guerra da tesão. Eu acho que o sofrimento de mulheres lindas e grandes ícones de beleza também deve dar em muita gente, sabe? Eu não tô falando naquele tesão no sentido exatamente, não necessariamente sexual da coisa, mas aquela vontade de ver o outro sofrer, sabe? Principalmente se for uma linda mulher, uma mulher frágil, uma mulher complexa como Marilyn Monroe. Porque ela foi muito complexa e aqui parece que é só um grande saco de pancadas da vida, sabe? E, gente, é cada pancada que não tem condições, é uma série de abusos, um atrás do outro. É um negócio horroroso, escrito numa prosa maravilhosa, mas um negócio horroroso, sabe? E eu fico pensando também na nossa leitura. Porque isso aqui vem de tanto, porque nós nos interessamos tanto por esse tipo de história, por que a gente gosta de ver Marilyn Monroe sofrer, né? Porque, como eu disse, se fosse qualquer outra personagem, uma personagem completamente fictícia, a gente lida como, nossa, esse livro é pesado, beleza, ok, beleza, tá certo. Mas, sabe? É ela. Então, eu estou, como eu disse, eu não estou fazendo um julgamento moral deste livro. Eu estou dizendo que a discussão passa obrigatoriamente pela moral da leitura, pela moral da escrita, porque gostamos, porque consumimos esse tipo de conteúdo. Cíntia, porque você consome esse tipo de conteúdo. Saiu o livro, saiu o filme com a Ana de Armas, acho o nome dela tão bonito. Ana de Armas, e que mulher linda, ela tá igualzinha a Marilyn, e eu vi o trailer, eu não vou ver esse filme, porque esse aqui me deixou num estado de tristeza tão grande, que eu tive que parar, e isso quase nunca acontece comigo, porque assim, convenhamos gente, minha casca é grossa, mas eu não consegui lidar com isso aqui, porque não sei nem quando que eu vou voltar pra ele. Eu vou voltar pra ele, mas, sabe? E pelo que eu tenho visto aí de comentários, de vídeos desse filme, né? É ainda pior, né? Ainda que eu ache que o diretor não possa ser culpado por ele ter feito exatamente o que o livro está mostrando. Assim, pelo que eu vi ali, a maioria das cenas tem no livro, né? A maioria dos abusos, que são muitos, tem no livro. Então, assim, tem gente falando sobre o filme ser muito apelão. Bom, o livro também é. Mas o pior de tudo é que as pessoas vão ver esse filme e eles não, as pessoas que não tiverem um grande apreço por Marilyn, porque eu tenho, eu gosto bastante, eu amo os filmes dela, eu gosto muito da figura, eu já li várias biografias, eu tenho um fascínio muito grande por Marilyn Monroe, isso daí talvez perpasse o problema do porquê a gente lê esse tipo de livro. Problema assim, problema enquanto questão, não problema, ai nossa que problemático, problema enquanto uma questão filosófica, se vocês gostarem. Mas assim, sabe, eu gosto bastante dessa figura, então assim, eu tenho uma boa ideia, mais ou menos, dos rolês que aconteceram na vida dela. E algumas dessas desgraceiras são realmente reais, né, aconteceram de fato. Mas a questão é, né, por quê? Enfim. Enfim, eu até me perdi com esse falatório todo, gente, até me perdi. Mas, o problema central é que a maioria das pessoas vai ler este livro ou vai ver o filme e vai pensar, olha só, meu Deus, a vida da Marilyn Monroe. E ele vai fazer essa distinção, que é um romance romanceado, altamente romanceado, é uma biografia romanceada, não sei se nem se pode chamar de biografia, né? É um romance baseado na vida de Marilyn Monroe, e assim como o filme, não é uma biopic, é um filme fictício que se inspira na vida de Marilyn Monroe.
Mas a maioria das pessoas não vai ver dessa forma, sabe? Então as pessoas não vão ter uma ideia mais completa da figura incrível e complexa que foi a Marilyn. A pessoa que lia demais, que estava em constante aprendizado, que se incomodava demais com a figura da loira burra que ela era, né? Que ela era considerada, que brigou muito quando descobriu que tinha um poder sobre o estúdio, sobre sua própria figura, que brigou demais com os velhos ricos lá pra decidir sobre os próprios papéis, quais papéis ela escolhia, entendeu? Uma pessoa extremamente complexa, com muitos problemas, como todos nós, e lindíssima, maravilhosa, um sex symbol, né? E, enfim, complicado, né? Mas eu vou ler, porque daí fica uma pergunta para os filósofos, né? Vamos deixar quieto. Daí por fim, o último livro que é o livro que eu estou relendo, que é Os Anos da Virginia Woolf. Eu adoro esse livro. Esse é um dos meus livros favoritos dela. Esse livro aqui, ela demorou anos para escrever, e ela começou em 1931, se não me engano, e finalizou em 1937. Ela vai se suicidar em 1941, então esse foi o último romance publicado com ela em vida, se não me engano. Esse livro vai falar sobre a família Pargeter, tanto o núcleo central familiar, que vai falar ali principalmente da Eleanor, seus irmãos, e do velho Sr. Pargeter, que é o pai dela, mas vai falar também sobre os agregados, né, sobre a família dos arredores, no caso os primos, os tios, e assim, esse livro, ele não tem um enredo, tá? É muito comum nos livros da Virginia Woolf não existir essa coisa de enredo, só que não fica esperando acontecer alguma coisa. Esse livro vai falar exatamente sobre a passagem do ano e como esses anos vão afetando diretamente esses personagens. Então aqui nós temos muitas referências ao tempo. A todo momento o Big Ben tá tocando, a todo momento a luz do sol tá passando pela parede. Tem aqui uma cena muito bonita em que a Eleanor tá sentada numa cadeira e a luz do sol vai passando por ela. Ou seja, as marcações de tempo são muito presentes neste livro. O tempo era um dos temas centrais da obra da Virginia Woolf. E assim, é complicado a gente indicar Virginia Woolf. Eu sempre achei muito complicado porque eu sempre parto do pressuposto de que ela é bem difícil de se gostar. A pessoa tem que estar muito aberta quando começar a ler algum livro dela. Porque isso aqui é uma experiência, isso aqui não é exatamente uma leitura que você vai fazer pra você... porque tem um enredo interessante. Não, você vai fazer porque você quer se enfiar ali na cabeça desses personagens, e não necessariamente que acontece muita coisa, como a nossa vida, né? Nossa vida não acontece nada. Se você fosse... Tem muita gente que tem a ilusão de que um livro sobre a própria vida seria muito interessante, né? Mas pensem agora racionalmente comigo o que de fato aconteceu na sua vida que merece que conte como um enredo, que cubra um enredo, né? Aqui a Virginia Woolf sempre tem essa ideia rondando os livros dela de que na verdade tudo que acontece na nossa vida está mais na nossa subjetividade do que nas coisas que acontecem ao nosso redor. E aqui é bem isso, sabe? Vai falar sobre isso. Eu adoro, eu amo essa autora, eu amo de paixão. Tem uma tatuagem sobre ela aqui também. Para uma singela homenagem. E eu gosto demais. Gosto muito. Eu também falo sobre ela naquele texto sobre Clarice, porque eu comparei as duas com dois artistas, dois pintores. Então, por favor, vão lá ver. Deem essa moralzinha pra mim. Deixem um comentáriozinho lá também, se vocês quiserem. E deixem um comentário aqui, minha gente. Eu estou lendo tudo isso, né? Não sei se eu vou terminar. Espero que eu termine vários aí em outubro, porque eventualmente eu tenho que terminar de ler as coisas e parar com essa piriguetagem literária. Mas é isso. Por favor, deixem pra mim aí o que vocês estão lendo nesse mês, esse inacreditável mês chuvoso e friozinho, que eu estou gostando. Deixem aí o que vocês estão lendo. Contem pra mim o que vocês pretendem ler agora em outubro, que é esse mês das trevas. Como o Halloween é um estado mental pra mim, então eu não tô fazendo essa diferença não, mesmo porque eu não tenho tempo. Mas, né, quem sabe eu trago um terrorzinho gostoso pra vocês. E é isso, gente. Eu agradeço muito a vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.